E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no MoonLab. Hoje é um vídeo um pouco diferente. Eu queria trazer, enfim, ainda quero trazer novos quadros aqui, que seriam Pro Tips, ou então Pro Tip of the Week, tipo dicas de idiomas da semana, ou do... Enfim. E aí eu quero passar um conceito para vocês sobre tipos de poliglotas. Então, se você quer se tornar um poliglota, eu vou mostrar para vocês aqui alguns modelos que você pode estar utilizando. Esse documento aqui, na verdade, foi uma aula que eu dei na plataforma do Miguel Expat, imagino que vocês conheçam, dentro do Passaporte Digital. Então, foi uma live exclusiva e aqui eu vou passar por cima de uma forma um pouco superficial, mas ainda vai agregar vocês, porque o conteúdo como um todo eu dei lá dentro da live, né? No mais, vamos imaginar, né? Então, o que que é o poliglota? Semana passada, na verdade, essa semana, na verdade, ontem, a gente publicou um vídeo aqui no YouTube chamado Poliglotas são falsos e a fluência não existe. Obviamente, é uma proposta provocativa, né? Tanto o título quanto a thumb, mas o que eu quero dizer em essência é que a nossa concepção, né, de poliglotas ela precisa ser um pouco revisada. Então, obviamente, eu estou me colocando nessa linha de contexto, porque eu acho que existe uma distinção muito clara entre os, como pode dizer, os verdadeiros poliglotas e os poliglotas mais comuns, que seriam pessoas como eu, por exemplo, que apesar de falarem e saberem, né, outros idiomas, elas não possuem um nível tão alto naquelas línguas. Então, eu trago um contexto, por exemplo, essa aqui é a nossa definição clara, né, que eu estou mostrando para vocês aqui. O poliglota é aquele que sabe ou fala muitas línguas. Um poliglota fala pelo menos 4 idiomas diferentes. E é curioso que o exemplo que ele deu aqui é exatamente o meu, que além do espanhol, do português e do inglês, eu falo, por exemplo, o italiano aqui, que considera, né, o idioma que me consagrou como poliglota, por assim dizer. Então, tanto no espanhol, no inglês e no italiano, eu consigo ter conversas com estrangeiros, eu consigo ler e entender tudo que eu leio e escutar também, entender tudo que eu escuto. Então, esse é o meu nível, mais ou menos assim. Obviamente, o meu nível de inglês é maior do que os outros, mas, enfim, você vai entender até o final desse vídeo o porquê que a gente está discorrendo tanto sobre isso, tá bom? Então perceba que aqui as exigências não são tão grandes. Partindo do pressuposto que todo ser humano tem que saber inglês, eu imagino que eu não preciso nem explicar isso, então já estou partindo desse pressuposto que você ou está aprendendo inglês ou você já sabe. Então beleza, então você já tem dois. Depois disso, pegar o espanhol é muito fácil para brasileiro, realmente pessoal, assim, é só ter vergonha na cara, ou no caso não ter vergonha e partir para cima do espanhol. É coisa de questão de meses, você consegue desbloquear o espanhol, tá, pessoal? Assim, sendo bem sincero com vocês, eu acho que é dever de todo cidadão brasileiro aprender espanhol, por diversos motivos, assim. É um idioma fácil de aprender, é um idioma tranquilo pra gente, fácil de aplicar, fácil de ver seus usos no dia a dia e tudo mais, enfim. Não tem motivos do porquê não aprender espanhol. E aí falta só um idioma. E o idioma que eu geralmente recomendo para as pessoas aprenderem, né, brasileiros no caso, é aprender ou italiano ou francês, depois do inglês e do espanhol, por conta da similaridade. Então acaba sendo muito fácil aprender esse quarto idioma também. Então percebam, pessoal, que não é muito difícil ser poliglota. Realmente não é, porque depois que você desbloqueia o inglês, todos os outros eles parecem muito mais fáceis de aprender, justamente porque você já tem experiência, você já sabe quais técnicas funcionam, quais técnicas não funcionam e por aí vai. Agora vamos ver alguns modelos de arquétipos e tipos de poliglotas que eu vejo espalhados por aí. Inclusive tem um modelo aqui que eu me enquadro. E qual que é a proposta aqui do vídeo, no caso? É que você entenda qual tipo de poliglota você poderia ser para que você para que você vá em direção a esse caminho, tá bom? Então vamos lá. Vamos entender aqui rapidinho. Eu não, novamente, essa aqui foi uma aula exclusiva, eu não vou passar por tudo, mas o poliglotismo ele é um estilo de vida. Então perceba que o poliglota ele vive em vários outros idiomas, né? Não dá para você, por exemplo, virar poliglota como se fosse um puro e simples título, onde você faz uma prova que essa prova te consagra como poliglota. Não é assim que as coisas funcionam, tá bom? É um estilo de vida que tem que ser perpetuado, ok?
Então vamos lá. Arquétipos de poliglota. Esses arquétipos eu peguei emprestado, obviamente, da psicologia de Jung, mas os arquétipos eles existem desde a comédia dell'arte, lá na França, no teatro. Então os arquétipos são como se fosse um padrão de comportamento e símbolos que representam aquela pessoa ou aquela circunstância. E no caso aqui, arquétipos de poliglotas são tipos diferentes de poliglotas, diferentes abordagens que os poliglotas adotam, tá bom? Então vamos lá. Primeiro seria o preguiçoso, e aqui o preguiçoso não necessariamente é algo ruim, tá, pessoal? O preguiçoso só diz uma pessoa mais prática, né? Que ela tá indo para o caminho de menor resistência. Então, até se o objetivo é pura e simplesmente ser poliglota, caso você não queira tomar a rota mais tradicional, que seria inglês, espanhol, italiano ou outra língua românica, então o ideal é que você possa fazer, por exemplo, isso daqui, que é aprender português, espanhol, romeno, catalão, é tudo muito parecido. É questão assim, dá para você aprender esses idiomas aqui em um ano, todos eles. E conseguir um grau de conversação em todos eles também dentro de um ano. Esse seria a rota mais preguiçosa justamente por conta do caminho, né? E novamente, não tem problema nenhum. Por exemplo, seria o equivalente a uma pessoa dinamarquesa que aprende norueguês, sueco, alemão e finlandês. Para ela é mais fácil por conta da similaridade. Enfim, tem seu valor, então é só você saber bem do que você quer. Depois nós temos o oportunista, que ele escolhe línguas úteis ou populares, que seriam como, por exemplo, o espanhol, o francês, o italiano, o inglês, obviamente. Então o foco dele está aqui em estratégia, em carreira, viagem, status, né? Ter essa proficiência nesses idiomas. Então ele quer um objetivo específico para além do idioma. E aqui, sendo honesto, o objetivo do preguiçoso eu não sei necessariamente qual é, mas é só porque eu já enxerguei esse padrão, assim, eu já vi outros poliglotas que têm esse tipo de abordagem, e geralmente eles querem aumentar o número de idiomas, né? Eles querem falar, tipo assim, eu falo 15 idiomas. Sendo que desses 15, 5 são diferentes e os outros 10 são, tipo, muito parecidos, sabe? Novamente, não é um problema, é só uma abordagem, um estilo de poliglota. E depois nós temos o guerreiro, que ele entra em línguas completamente diferentes. Então ele aprende, por exemplo, russo, coreano, árabe, alemão, assim, ele vai fazendo essas misturas. Ele é motivado pelo desafio e pela diversidade, né? Então ele quer explorar coisas novas, ele tem essa coisa de buscar o exótico, né? na linguística, assim, na linguagem, no caso. E dentro de cada arquétipo tem duas personalidades, tá, pessoal? A pessoa, ou ela pode ser prática, de querer saber o suficiente apenas para usar o idioma, ou seja, sendo do A2 até B1, né? Então ela adquire o suficiente para ser fluente, ter um grau de fluência, participar de conversas com nativos, conseguir entender o que lê, o que escuta, etc. Mas ela usa majoritariamente a língua como uma ferramenta. Essa pessoa ela não busca ter um nível de proficiência altíssimo para falar como um nativo ou surpreender as pessoas. Ele tem os seus objetivos próprios e específicos e acaba focando nisso, tá? E por outro lado nós temos o elite, que seria essa busca pela maestria. Então ele aperfeiçoa muito a pronúncia dele, ele quer aquele sotaque como um nativo, ele quer ter controle das aplicações gramaticais, né? E aqui o elite, quando eu falei no início do vídeo sobre essa separação de tipos de poliglotas, tem o Luca Lampariello, eu gosto muito dele, e para mim ele é como se fosse um grande mestre poliglota, sabe? É alguém que é muito proficiente, um nível de proficiência muito alto em vários idiomas diferentes. Eu considero que eu sou um poliglota básico, porque assim, os idiomas que eu sei foram todos de uma maneira muito prática, com exceção do inglês, então eu sei o suficiente para eu me virar. Então, novamente, consigo ler e entender o que eu escuto, consigo escrever, consigo falar o suficiente para me virar, acaba sendo o suficiente para mim também, a minha jornada com aquele idioma específico. Então, eu não busco exatamente maestria, senão com o inglês, né? Mas pro fim da vida, assim, quando eu tiver depois dos 50, 60, 70 anos, talvez eu busque a maestria, porque eu não vou ter mais nada para fazer. Mas, por enquanto, eu gosto só de explorar vários idiomas e talvez você seja assim também. Mas, enfim, o Luca Lampariello, ele seria esse grande mestre poliglota justamente por conta disso. Então, esses são os tipos de poliglotas, pessoal. Percebam como é simples, né?
às vezes a gente vê que parece algo alien, assim, ou que as pessoas enxergam como que precisa de um talento inato, ou uma disponibilidade de tempo muito grande, o que não é necessariamente mentira nesse caso, mas é muito mais sobre abordagem e personalidade do que qualquer outra coisa. Então, se você quer pura e simplesmente se tornar poliglota, vai para a rota do preguiçoso aqui, cara. Aprende português, o português você já sabe, aprende espanhol, aprende romeno e catalão, um aninho ali, você tá de boa. Se você já sabe inglês, cara, mata o espanhol, 3 mesinhos ali, ó, de imersão, pum. Aí você pega um quarto idioma para se divertir, para te consagrar ali, né? Então pode ser, por exemplo, português, inglês, espanhol, russo. Português, inglês, espanhol, sueco. Português, inglês, espanhol, alemão. Então, assim, o quarto idioma acaba sendo muito flexível. Você pode aprender literalmente qualquer um idioma que você quiser. A única coisa que eu diria, assim, é você ter um pouquinho de oportunista em você. Essa é a minha leitura, tá? Para aprender, obviamente, o inglês e o espanhol, que seriam as duas línguas mais populares aí no mundo. E pra gente, novamente, para mim é muito simples, cara. Assim, espanhol é extremamente fácil, é uma língua bonita, é uma língua atrativa, é uma língua gostosa de falar, sabe? É uma língua interessante, tem muito conhecimento, tem muita coisa para aprender com o espanhol, e o inglês não preciso nem dizer, então já são 3. Então, assim, para mim é muito lógico, assim, 1 mais 1 é 2, sabe? E aí o quarto você se diverte. No meu caso, a minha diversão foi o italiano, entendeu? Enfim, no mais eu queria mostrar para vocês, só dar uma visão, né, de tipos de poliglotas e como vocês podem fazer, sobre o como, né, agora dicas e que exercícios fazer. Novamente, eu sempre repito aqui, utilize coisas que você gosta, e eu sei que isso é algo que todo mundo fala, mas qual que é o negócio? Pega o que você gosta e joga no chat GPT. Pede para o chat GPT fazer exercícios baseados naquele tema. Pede para ele gerar textos para que você possa ler em voz alta. Peça para ele fazer roleplay, né, assim, simular uma conversa onde ele só vai responder você em inglês e você tenta responder ele em inglês também, conversar com ele naquele idioma que você está estudando, peça exercícios, escreva textos, leia em voz alta, pede para ele corrigir os textos, use a função de áudio, assim, tem tanta coisa, cara. Até mostrar rapidinho para vocês aqui, que eu coloquei aqui, né, oh meu Deus, tipos de exercícios, né, as melhores técnicas para aprender idiomas, passando muito rapidamente aqui para vocês. Pessoal, gravando aqui rapidinho porque o celular esquentou, mas enfim. Então, Comprehensible Input com contexto é basicamente isso que eu acabei de falar. Tem vários outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre Comprehensible Input, usar criatividade com inteligência artificial, falo bastante sobre isso também. Shadowing seria você imitar os nativos em voz alta. Então você escuta uma frase e repete essa frase, né? Tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso também. Ensino reverso, dá para fazer com o ChatGPT novamente. E alternar esses momentos de foco e descanso vai te trazer bastante resultado também. Beleza? No mais é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!